Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Me gostaria hoje hablar-lhes um pouco mais acerca da fé, porque a fé é a clave de uma vida vitoriosa. A fé é o que chama à existência as coisas que não existem. A fé é o que move a mano de Deus para bendecir-nos. Fé exige ação, porque fé sem ação genera frustração. Pero a fé em ação é o que move a mano de Deus para dar-nos vida, para bendecir-nos em todos os aspectos da vida. Todos necessitamos viver por fé. Todos dependemos da fé. Sem fé não se pode agradar a Deus. E a Bíblia nos conta um exemplo de um homem que era cego, mendigo, que vivia sentado no caminho de Jericó, pedindo limosna a la gente que passava. Aquele homem estava ali há anos. Era rechaçado, era menospreciado por la gente. Nada lhe hacía caso. Pero este homem, ele ousou hablar acerca de Jesus, de los milagros que Jesus realizava. E ele creu. E Jesus passou justamente naquele caminho de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multitude. Ele cego supo que Jesus passava por aquele lugar. Ele, como havia escutado a palavra de Deus, ele creu. Porque a fé vem por el oír, e el oír a palavra de Deus. Ele era cego, pero não era sordo. Ele tinha fé que em Jesus estava a salida, a solução para seu problema. Ele já havia sofrido desde há muitíssimos anos. Era considerado para os homens um caso perdido. Pero olhando que Jesus passava por ali, este cego clamou. Este cego invocou a Jesus e disse: Jesus, Hijo de David, tem misericórdia de mim. E quando este cego invocou a Jesus, imediatamente a gente começou a repreendê-lo para que se callara. Porque a gente dizia que não tinha que molestar ao Senhor, como se Jesus não lhe hiciera caso. Como era possível que Jesus ia a detener-se para atender a um pobre, a um mendigo miserável, um cego? Pero aquele homem não se deixou influenciar por las palavras negativas de la gente. Aquele homem não se deixou abatir por aquela situação, porque lhe repreendiam para que se callara. Ao contrário, como ele tinha uma verdadeira fé, ele não se deixou influenciar por las palavras de nadie. Ele actuou movido por sua fé. É muito importante que você compreenda isso, porque muitas vezes, quando uma pessoa se volve a Deus, ela busca em Deus a solução para seus problemas. Ela encontra pessoas negativas.
Personas que traem palavras de dúvidas, personas que intentam desviar-la da fé como se Deus não lhe hiciera caso, como se não valera a pena buscar a Deus. E muitos hasta dizem que a persona não é digna das bendições de Deus porque ela cometeu muitos errores em la vida. Aquele cego era mendigo, vivia sucio en el caminho, não tinha valor para este mundo. Nadie lhe hacía caso, pero Jesus queria manifestar-se em sua vida, porque Jesus não rechaça a nadie. A nadie. Uno pode ser pobre, uno pode ser rico, uno pode ser feio, bonito, gordo, flaco. Não. Deus mira o interior, o coração, a fé. E aquele cego manifestou uma verdadeira fé. E ele insistiu, ele clamou mais forte e disse: Jesus, hijo de David, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, deteniendo-se, mandou chamar-lhe. E chamaram ao cego, dizendo-lhe: tem confiança, levanta-te, te chama. Ele então, arrojando sua capa, se levantou e vino a Jesus. E Jesus lhe disse: que queres que te haga? E o cego disse: Senhor, Maestro, que recobre a vista. Então Jesus disse: vete, tu fé te ha salvado. E em seguida recobrou a vista e seguia Jesus en el caminho. Amiga minha, amigo meu, aquele homem recebeu o milagro para sua vida. Seus olhos foram abertos. Sua vida foi completamente transformada a partir daquele momento, porque ele creu com todas suas forças e não deixou que nadie lo moviera de sua fé, que nadie sembrara dúvidas em seu coração. Isso é muito importante, porque você que me escuta agora, você que quizás está em uma situação límite, quizás delante de um caso perdido para os homens, não para Deus, porque para Deus não há casos perdidos. Quizás você está cercado de pessoas negativas, pessoas que lhe criticam, pessoas que se burlam de sua fé, pessoas que dizem que não vale a pena buscar a Deus. Não, você necessita ter muitíssimo cuidado com as palavras que você escuta, porque há palavras que hundem a persona aún mais. Temos que enfocar-nos em la palavra de Deus, porque lo que interessa, lo que vale, é lo que está escrito em la palavra de Deus. Se uns creem ou não creem, não interessa. Isso para nós outros não há nenhuma diferença, porque lo importante é que eu creio. Lo importante é que você creia. E se você vá movido por sua fé, se você manifesta a fé, invoca o nome de Jesus, Ele lhe responderá. Ele se manifestará em sua vida. Ele curará suas heridas. Ele dará uma nova vida. Por isso, amiga minha, amigo meu, você necessita seguir unicamente lo que está escrito em la palavra de Deus. Ponerla por obra, porque você vencerá. Sua vida cambiará. A vida daquele cego cambiou.
ele tuvo, naquele momento, a única oportunidade de cambiar de vida. Porque, mire usted, que interessante. Foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Passou por aquele caminho. Na última vez. Jesus não volveu mais a Jericó. Depois ele foi para Jerusalém e foi levado à cruz, foi morto, para que dera sua vida para salvar-nos. Verifique usted, se ele não houvera aproveitado aquela oportunidade, se ele não houvera sido determinado, valiente, persistente, se não houvera tenido uma verdadeira fé, ele houvera perdido a oportunidade de ser feliz, a oportunidade de ser curado de sua visão e poder viver uma vida normal, deixar de ser mendigo, volver a trabalhar, enfim, passar a viver uma vida plena, uma vida feliz. Amiga minha, amigo meu, não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá em la vida. Deus nos dá oportunidades. E há oportunidades que muitas vezes não se repetem mais. E não podemos desaproveitá-las. Assim que você que me escuta, que está sofrendo, que está enfermo, deprimido, que sai aí sofrendo com síndrome de pânico, você sofre com ansiedade, você quizás foi desahuciado por los médicos, você tem problemas familiares, sofre com tormentos espirituais, quizás você seja uma pessoa que sofre desde sua infância, ha sofrido toda a vida, ha sofrido durante muitíssimos anos, e você quizás hasta já se ha resignado a seu problema. Não, amiga minha, amigo meu, tome uma atitude, uma decisão. Haga como isso aquele cego. Ele crejou, ele clamou, ele perseverou, ele insistiu e recebeu o milagre que tanto necessitava. E Jesus lhe disse: vete, tu fé te ha salvado. E será sua fé. Você será salvo por sua fé. Não é por la fé de nadie. Não é por la fé do pastor, do obispo, dos amigos, da família. Não, é por sua fé. Por sua fé, Deus obrará, Deus se manifestará, Deus cambiará sua vida. E me gostaria aqui invitar-lhe a que você venga participar com nós outros este viernes a las 8 de la noite. Este viernes estaremos com todos ustedes aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação da Totia Renfe, clamando, invocando o poderoso nome de Jesus em seu favor. Um viernes de liberação espiritual. E estaremos incluso este viernes com os 12 apóstolos, 12 pastores, com as manos estendidas sobre os teus. Te vai passar por estes 12 pastores que estarão fazendo a oração por imposição de manos sobre todos. Este viernes a las 8 da noite e estaremos em la oportunidade regalando a todos uma botella com água. El água que está sendo consagrada durante toda a semana em el altar aqui do Centro de Ajuda Cristiano. Este viernes é a oportunidade que Deus lhe está dando para cambiar sua vida, para que você se libere, se cure, seja feliz, para que você receba a salvação para sua vida. E quizás pode ser a única. Aquele cego não desaproveitou a oportunidade. Ele recebeu o milagre. E estou seguro que você também lo receberá. Sua vida cambiará. Creia nisso. Creia. Venga com esta certeza, com esta determinação
porque Deus hará possível lo impossível em sua vida. Este viernes 8 de la noche, Passeio de Santa Maria de la Cabeça número 12, aqui em Madrid. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, lhe trajo fé, abriu sua compreensão acerca da palavra de Deus, então comparta com seus amigos, com a família, envie para seus grupos de amigos, para que eles também aprendam a poner a fé em ação, para que assim possam receber a resposta de Deus para suas vidas. E amanhã regressaremos aqui com nosso café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.